Bendizemos o teu santo nome, Jesus. Bendizemos o teu santo nome, Jesus. Leva cativo agora toda a nossa mente, toda a nossa preocupação com o dia de amanhã, porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido a nossa torre forte. O Senhor tem sido o nosso auxílio. Eu queria que você que está em casa seja muito bem-vindo a esse culto nessa noite. Deus tem planos exclusivos para falar ao meu coração, para falar ao teu coração. E você que é igreja, começa a clamar a Deus, começa a edificar o teu altar, começa nessa noite a clamar: Deus, vem com graça sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, sobre a vida do teu povo nessa noite, Espírito Santo de Deus. Quão bom e agradável, Senhor, é quando nós estamos unidos, reunidos em teu nome. Nessa noite nós nos encontramos. Como é bom ver tua casa, Deus, florida. Como é bom ver os teus filhos vindo para a tua casa. Nós consagramos a vida de cada ovelha desse lugar ao Senhor. Consagramos a Ti, meu Deus, tudo que temos. E o Senhor diz na sua palavra: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção. Ele é o meu libertador. Será que você pode declarar isso? O Senhor é o meu libertador. Oh Jesus, o Senhor tem sido o meu libertador. Inimigos podem até, Deus, nos perseguir, mas o Senhor está nos guardando. Oh Deus, o Senhor está nos fortalecendo. O teu escudo é aquele que aonde nós nos refugiamos, Senhor. O Senhor é um Deus forte, poderoso. E nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu santo e bondoso nome. E como igreja eu queria que você desse a sua melhor salva de palmas, seja muito bem-vindo. Você que está em casa, meu irmão, que a paz do Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu acabei de dizer que o salmista Davi, ele dizia assim: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. O que é que Davi mais fazia? Além de ser um guerreiro nato, além de ser aquele que embanhava as espadas e que ia em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele usava a sua harpa para adorar o Senhor. Quantas vezes esse salmo que nós acabamos de meditar nele um pouquinho, de falar para você um pouquinho, fala de uma canção de Davi, amém? Então é dessa forma que nós nos apresentamos nessa noite, com a espada, com a palavra de Deus, com a intrepidez, mas ao mesmo tempo a gente nunca pode esquecer da adoração, amém? Nesse momento eu te convido a adorar o Senhor com alegria, com espírito em verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu conto em nome do Senhor Jesus Cristo que você possa levantar as suas mãos e declarar: Senhor, abre os céus desse lugar. Abre os céus na minha vida, abre os céus na minha casa. Oh Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Jesus. Você que está em casa, levanta as suas mãos no alto. Deixa que os teus vizinhos escutem a tua adoração. Oh Jesus, impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra, Jesus. Sopra em nós, Espírito, te queremos ter. Só você que quer, levanta as suas mãos. Feche os teus olhos nessa noite e adore Ele. Adore Ele nesse momento. Enquanto você adora, cadeias são quebradas e o nome dEle é entronizado na sua vida, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite.
nessa noite. Minha esperança está em Ti, Jesus. Eu confio em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti. Sabe que você pode dizer isso? Em nome de Jesus. Senhor, eu confio em Ti. Toda a honra, toda a glória a Deus nessa noite eu entrego a Ti. O meu coração, as minhas aflições, a minha dor, a minha alegria. Oh Deus, toda angústia que tiver no meu coração nessa noite, eu lanço sobre Ti, Pai, em nome de Jesus. Toda a glória nós entregamos a Ti, Jesus. Mas essa canção, ela diz que nós não devemos temer. Amém? Que Ele nos sustenta, que a mão dEle nos guarda, que Ele nos fortalece. Onde quer que você esteja, você que está aí online, oh meu querido, receba essa verdade agora no teu espírito. Em nome de Jesus. Não temas, Ele é contigo. Ele te fortalece, Ele é teu guardador, Ele é aquele que te sustenta. Aleluia. Desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta. Me ajuda porque essa canção ela é um pouquinho baixa. Mas você como igreja, você pode me ajudar nessa noite. Não temas, meu filho, não temas. A desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas. Não temas, meu filho, não temas. Te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Ele te pega pelas mãos, cada vez que você necessitar. Você jamais estará sozinho. Ele está disponível para te socorrer. Quando estou pronto a desistir, eu chego a pensar, Senhor, cheguei ao fim, mas a tua
Você que precisa de força. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Diga isso comigo. Levanta-me, Senhor, eu quero. Você precisa de Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Você que precisa dessa ajuda. Ajuda-me, Senhor. Eu quero. Ajuda-me, Senhor, e usa-me. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me. Eu recebo. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor, e usa-me. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, creia, eu te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não Aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Bendito é o teu nome. Santificado é o teu nome. Santificado é o teu nome, Jesus. vem me visitar Oh, hoje da aqui. baixeira cantará. Oh, querido, está chegando um tempo novo sobre a sua Quero vida. conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Traz esse tempo, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, Traz trazendo intrepidez sobre as um nossas novo vidas, Jesus. amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Que o teu coração nessa noite possa se encher Vem me dessa visitar expectativa hoje santa, irmão. aqui. Nos Diga, eu quero visita, conhecer mais de ti. Jesus. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de ti. Levanta lá, suas Sara, mãos e nossa cante. terra. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem. Vem sobre a tua igreja, Jesus. Você consegue cantar Ah, o mais Senhor está alto? fazendo algo novo no céu nessa noite. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Diga. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Desça para ele, descer aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, diga. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração
Você que já recebe dessa verdade no teu espírito, querido. Vamos queimar por Ele. Expectativa. Vamos adorar a Ele. Pelos olhos da fé, porque a palavra diz que muito viverá por fé. Diga. E Ele te chama nessa noite a não andar segundo as suas circunstâncias, mas pela fé em Cristo Jesus. Santo Espírito desce como fogo, Incendeia. Você que precisa ser incendiado pela presença do Senhor, clame a Ele nessa noite. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito Oh, querida, é como você faz no teu quarto. incendeia. Vamos queimar por Ele. Vamos queimar por Ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Na tua intimidade com o Senhor, consome no Senhor nessa Santo noite. Espírito, Santo Espírito desce como fogo, desce aqui, Senhor. Oh, Queima minha vida. receba óleo novo Queima nessa tudo noite. que não provém de Ti, Senhor. Pode entrar. Pode entrar. A casa é tua. A casa é tua. Incendeia. Vamos demonstrar-te, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Essa cheia. Incendeia. Vem sobre a sua noiva nessa noite. Recebe o teu filho nessa noite. Diga, Santo Espírito, diga. Me compreenda o seu dia de Pentecostes. Vem mente impetuoso. E encheu a casa. E todos foram cheios. Todos foram cheios. Aleluia. Será quanto de vocês estiverem pode dar aleluia? Você pode dar glória a Deus, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Amém. O Senhor, Ele sempre se manifesta no lugar onde Ele é aguardado, esperado, onde existe uma expectativa. Você tem noção quantos meses nós estamos com expectativa de encontrar você, de ver você, ver sua casa, ver sua família? Você imagina que nós que somos de carne e osso, a gente fica aguardando o domingo para se reunir com vocês, para olhar para a cara de vocês, para saber que vocês estão bem, para profetizar sobre a vida de vocês, para dizer você vai vencer, você vai dar certo, não desista, não temas, não importa o que você esteja vivendo, vai dar certo. Aí, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que no final já está escrito. O meu fim e o teu fim já está escrito. A gente passa por tribulações, mas a Bíblia diz que são leves e momentâneas. Diga para o seu irmão, meu irmão, olhe para ele assim mesmo de longe. Diga, meu irmão, minha irmã, é só por um momento. Existe uma glória, existe uma casa, existe uma moradia, existe um destino para mim e para você, amém, igreja? Nós temos um destino. A nossa casa já tem um destino, meu irmão. Meu irmão, não sei se isso não traz um conforto no teu coração, mas o meu traz. Porque a dor vai passar. A Bíblia diz que tudo isso que a gente vive, tudo isso. Fecha os teus olhos aí.
Nós já vamos terminar o nosso momento de adoração, mas eu queria que você, querido, você já se imaginasse como que é o céu. Aquilo que Deus aguarda, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, querido, para a sua casa, para os seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a orar onde você está. Nós começamos a nossa adoração nessa noite, orando ao Pai. E nós queremos nessa noite concluir entregando a nossa adoração ao Senhor. Querido, a Bíblia diz, pensar nas coisas que são do alto. Deus nos exorta, a palavra nos exorta a gente olhar para o alto, a gente clamar pelas coisas do alto, embora muitas vezes a nossa carne quer que a gente esteja ligado às coisas desse mundo, mas nós temos um espírito que clama pelo Senhor. Você pode dizer isso, meu espírito clama pelo Senhor, o meu espírito clama pelo dia que ele voltará. Amém, igreja? Amém, e Ele voltará, amém, para nos buscar, em nome de Jesus. Você pode se assentar, você que está em casa, meu irmão, que nessa noite você receba dessa mesma presença do Senhor, que nós conseguimos sentir a presença dEle, o cuidado dEle, a força dEle. Eu não sei você, mas há muito tempo eu descobri no Senhor, na adoração ao Pai, eu descobri um lugar onde eu encontro força. Onde é que você encontra força? Ah, minha irmã, essa música que nós acabamos de adorar, ela toca na nossa casa quase que 24 horas. Às vezes a gente dorme e ela está tocando dentro de casa, está tocando um tempo novo, eu quero viver algo novo. Eu preciso viver algo novo. Amém? Eu te desafio a fazer isso na tua casa também. Hoje eu meditava na palavra. Em 1 Samuel dizia que, 1 Samuel, acho que capítulo 14 ou é 15, não lembro agora, que eu esqueço. Mas diz que no momento que que o Espírito de Deus sai de Saul, a Bíblia diz que um espírito vinha e atormentava. E a palavra de Deus diz que mandaram buscar o filho de Jessé, Davi, o tocador e adorador do Senhor. Aquele que, como eu disse, que lutaria pelo Senhor com as espadas, mas antes de qualquer coisa, com adoração. E a Bíblia diz que todas as vezes que Davi tocava, o espírito saía de Saul. E todas as vezes que o espírito voltava, Saul dizia, corre, corre, chama Davi, porque eu estou ficando angustiado. Ei, todas as vezes que a angústia quiser vir sobre a sua vida, experimenta botar um louvor, experimenta adorar a Jesus, experimenta encher tua casa de louvor, de adoração. Amém? Eu tenho certeza que você vai descobrir em Deus uma força nova, um gás novo. Porque quantas vezes eu já pensei em desistir? Alguém aqui já pensou em desistir? Levanta a sua mão, se denuncie. Eu já pensei 365 vezes num único dia. Eu vou desistir, eu não vou dar conta. Mas Deus sempre, pela misericórdia dEle, traz algo novo. Uma canção, porque eu sou movida a canção. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, Filipenses, vou trazer uma palavra rápida. 2 tempos no seu coração, só para te abençoar. Deus vai falar contigo ainda através da palavra, principalmente através da palavra. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 19. Filipenses capítulo 3, capítulo 4, gente, me perdoe. A palavra de Deus diz assim, e o meu Deus, eu quero que você diga comigo, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja Ele a glória para todos sempre. Você diz o quê? Amém.
Só que agora você vai dizer, e o meu Deus, coloca a mão assim, ó, no seu peito, e o meu Deus, Ele suprirá. Diga, Ele suprirá todas as necessidades, todas as minhas necessidades. Todas as vezes. Não, só até aí, gente. Todas as vezes que Satanás, o acusador, o destruidor, bater a sua porta, querendo dizer que você não vai dar certo, que você vai fraquejar, que você vai fracassar mais uma vez, que vai faltar suprimento, alimento, provisão, socorro sobre a sua vida. Meu irmão, lembre a Ele que o nosso Deus, diga assim, o meu Deus, suprirá todas as minhas necessidades. Que verdade poderosa, e eu declaro sobre a sua vida nessa noite. Você que está em casa, diga também, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ei, é em Cristo Jesus. Irmão, nós ficamos aguardando as coisas da terra, porque é natural, a gente espera da terra. A gente está plantando na terra. Não é verdade? A gente está plantando aqui. A gente vive nesse mundo. Não tem como a gente dizer que a realidade ela é outra, porque nós estamos muitas vezes vivendo uma luta atrás da outra, e quando muitas vezes nós estamos vivendo uma luta atrás da outra, muitas vezes a tendência do nosso coração, eu tenho que me lembrar do microfone, a tendência do nosso coração é esquecer dessa verdade, que o meu Deus, Ele suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que lá no livro de Gênesis, lá no início de todas as coisas, a palavra de Deus diz que Deus, Ele plantou um jardim. Gente, Ele plantou um jardim, Ele deixou todas as coisas para quem? Só para ter um jardim? Não. Mas para quê? Para suprir a necessidade de um homem e de uma mulher. E eu quero que você entenda, compreenda, que essa sempre foi, sempre será o trabalhar de Deus na minha e na sua vida de nos suprir. A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai do céu não vai nos suprir. Então, a gente fica tão feliz quando a gente tem a oportunidade de abençoar um filho, de proporcionar uma festa de aniversário, de dar um presente, né? É tão bom. Agora imagine Deus, quando olha para mim e para você, a perfeita criação. Porque Ele diz que nós somos a criação. Gente, quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus fazia, e Deus no final do dia, Ele dizia muito bom. E Deus fez e viu que era bom. Agora, quando Ele fez a mim e a você, Ele disse o quê? Muito bom. É como se Deus dissesse, aquilo que eu fiz ontem é legal, mas o que eu fiz hoje foi extraordinário. É como se meu pai, teu pai, dissesse assim, meu amigo, eu me superei. Eu me superei, eu sou o cara. Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele diz, que coisa maravilhosa. A gente que é pai, que é mãe, quando os nossos filhos nascem. Gente, qual é a criança que nasce bonita? Difícil, né? Todo mundo chega, aquela carinha de joelho, aquela carinha que não tem ainda uma definição, mesmo tendo esses olhos lindos de Bibi, né? Mesmo tendo esses olhos bonitos de Hélio, é verde, Hélio? Azul, né? Então, mesmo tendo esse olho bonito que eu queria ter nascido, que a minha família toda tem esse olho, Hélio, eu sou a única que nasci desprivilegiada, com esse olho preto, normal. Mas imagina a gente quando abre o olhinho, aquela carinha que não tem forma nenhuma, né? Toda enrugadinha. Aí a gente olha e diz, que coisa linda. Aí a gente vai visitar para não ser desagradável, diz, ai que coisa linda, mas no fundo não é lindo. Porque só quem consegue achar a coisa mais linda do mundo é o pai e a mãe. Nossos filhos são feinhos, e a gente diz o quê? Que coisa linda. Gente, não é assim. A gente não consegue achar que o filho do outro pode ser mais bonito. A gente olha para o nosso e diz, que perfeição. É assim que o nosso Deus
olha para mim, para você todos os dias. Todos os dias, quando você levantar da tua cama, colocar o pé no chão, lembre. Deus olha para você e diz, é muito bom. É muito bom o que eu fiz. Ah, pastora, mas aí às vezes eu faço umas coisas que não é muito bom. Mas mesmo assim, Ele olha para tu todos os dias. É muito bom. Amém, meu irmão? Então, que nessa noite você tenha convicção no teu coração que o nosso Deus vai nos suprir. Nosso Deus vai nos suprir. Que se você tem passado por alguma dificuldade, comece a andar na tua casa. Comece a orar e profetizar suprimento. Às vezes o caminho que a gente tinha é só reclamar, não vai dar certo, vai faltar. Oh meu Deus, e as contas e o boleto vai chegar na minha casa desse jeito também. Mas eu quero te ensinar nessa noite que diante das nossas faltas, e da mesma forma que você tem faltas, eu também tenho. Que a gente se levante e diga, o meu Deus, aquele que me criou, o meu Pai, Ele vai me suprir, Ele vai me surpreender, Ele vai fazer algo novo, Ele não vai me deixar perecer. Se você trouxe a sua oferta, seu dízimo. Pastora, eu não trouxe nada hoje, trouxe minha vida. Aleluia, ela basta muito. Ela basta muito. Deus é Deus. Você que está em casa agora, que tem a oportunidade também de semear na casa do Senhor. Ele sempre. Nós deixamos disponível para você as contas, para que você possa nos ajudar. Para que da mesma forma que o suprimento chega até você, que ela possa chegar até a casa do Senhor. Porque é você que mantém essa casa. Se essas portas estão abertas, é por causa do teu suprimento. É por causa do nosso suprimento. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é o que, gente? Ele é Deus. Ele vai suprir, não vai, gente? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, você vai colocar um sorriso no seu rosto. lado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus. Vocês não sabem, não? Continua sendo Deus. Deixa eu ouvir sua vozinha. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Chupa essa, Satanás. Amém, gente? Ele vai ser Deus sempre na minha vida e na sua vida. Amém? Amém? Queridos, só para terminar o nosso momento de oferta, falar da nossa live interativa. Tem sido sempre uma honra, um prazer poder receber você lá. Você está na terça-feira de bobeira dentro de casa? Fica de bobeira não. Vem conosco. Semana passada a gente falou de mentira. Foi muito bom, eu ri muito. Adoro quando Tânia aparece, porque ela fala mesmo. E eu já disse que eu gosto de gente que fala. Eu não tenho problema nenhum e Deus também não tem, gente. Problema nenhum. Então, nós falamos sobre mentira. Se você não assistiu, vai lá no nosso canal, assiste, está lá, né, para te abençoar a sua casa. E falar do nosso culto de campanha na sexta-feira. Ah, tá. Nós temos um vídeo. Deus tem planos para você. Ele planejou uma vida de bênção até que você alcance a plenitude. Como está escrito, todos nós recebemos também da sua plenitude.
Vamos juntos viver os planos de Deus para nós. Participe da campanha Vivendo em Plenitude, outubro, em todas as áreas. Amém. Você é nosso convidado. Próxima sexta, 19h30, Vivendo a Plenitude de Deus. Abra seus ouvidos, entenda que Satanás ele sempre vai colocar outras coisas de repente, que ele vai dizer que é mais importante. E que você não perca o foco, que você entenda o tempo da visitação de Deus, que você entenda que Deus está fazendo, que Deus quer fazer, que Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Amém? Que você não seja um sabotador da palavra dele. Então, vem conosco aprender da palavra. E eu quero chamar o pastor, porque hoje é com ele. Enquanto você recebe ele, dê uma salva de palmas. Amém, queridos. Glória a Deus. Porque houve ali com o vídeo. Ficou travado. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Tiago capítulo 4. Um texto, uma palavra muito importante para nós nessa noite. Não que todas as outras não sejam. Amém? Mas a Bíblia diz: o meu povo tem perecido porque lhe falta entendimento. E eu queria que nós saíssemos com muito entendimento nessa noite sobre esse tema. Tiago capítulo 4, verso 7. Amém? Deixa eu colocar aqui. Quanto esse... Amém? É um texto bem conhecido. Diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? Ao diabo. E ele fugirá de vós. Amém? Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Alguma coisa aí? Não? Amém? Amados, todos nós sabemos que existe o inimigo das nossas almas, e a Bíblia nos orienta bem isso. Quando você vai ver a Bíblia ali, no Antigo Testamento, principalmente, pouco você escuta falar sobre esse inimigo. Você vai ver ali no livro de Jó, um pouco ali no livro de Crônicas. Eu acredito que sim, a Isaías fala, Ezequiel fala, mas não fala diretamente. Quando você vem para o Novo Testamento, aí Jesus nos inunda sobre conhecimento, sobre o nosso inimigo, sobre o diabo, e a Bíblia diz que quando nós resistimos a ele, ele foge de nós, amém? Cristo já conquistou naquela cruz a vitória. O que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que manter essa vitória já conquistada. Nós não lutamos contra o diabo para vencermos, porque ele já foi vencido, amém? Nós lutamos para quê? Para que essa vitória que já foi conquistada, ela permaneça firme na minha vida e na sua vida. Porque você mexeu no fiozinho. Foi. Só um minuto, gente. Deixa quieto, viu? Mexa mais não, esse menino pequeno. Amém, amados? Então, deixa abrir aqui no tablet. Então, eu queria trazer como ensinamento aqui para mim e para você hoje, pastor, como é que eu resisto ao diabo? Porque a Bíblia fala assim, do jeito que fala, e a gente fica assim, meu Deus, né? Como é que eu resisto a ele? Onde que ele me ataca? E eu queria trazer para mim e para você, eu vou dar uns versículos aqui, você pode anotar aí, ler com calma em casa, mas são bem conhecidos. 1 Pedro 5,8, Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar,
resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém? Outra, 2 Coríntios 2,11, Paulo diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Outras versões falam os seus ardis. Amém? Então, o trabalho básico dele é se camuflar, a gente vai ver nessa noite, no nosso meio, no meio das situações, e trazer situações em que, se nós não soubermos identificar isso como sendo obra dele, a gente vai ficar sofrendo isso a vida toda. Amém? Então, o primeiro local em que o diabo, a primeira esfera em que ele ataca a mim e a você, querido, é na mente. Amém? Toda batalha espiritual, ela se dá na mente, porque ele vai trazer pensamentos para mim e para você, para nós imaginarmos que esses pensamentos são nossos. Ele vem com sutilezas, com artifício. A Bíblia diz que o diabo ele se transfigura até em anjo de luz, para enganar, se possível, os eleitos. Então ele vai trazer sofisma, vai soltar pensamentos na minha mente e na sua mente. Para quê? Para que a gente pense que esses pensamentos foi nosso. Foi isso que ele fez, por exemplo, com Davi. Davi tinha todas as mulheres do reino. Quando ele viu uma mulher bonita, que era casada, tomando banho, ele soltou, essa mulher podia ser sua, né? Manda buscar. E Davi ficou imaginando que aquele negócio era dele e fez o quê? Mandou buscar a mulher, e você sabe toda a história que aconteceu com ele. Um filho de Davi tinha uma irmã, meia-irmã, era irmã da sua, meia-irmã por parte de mãe, aliás, de pai, né, que era filha de Davi, mas com outra mulher, e aí vem aquele pensamento sutil, você podia namorar com essa menina, não, mas é minha irmã, não, mas você pode namorar com ela, namore com ela, um rapaz jovem chamado Aminon e Tamar, né, alguém que acho que vocês conhecem essa história, e ele vai lá e, né, no bom sentido ou no péssimo sentido, tem criança aqui, ele namora com a irmã, quando termina, ele vai lá e diz, não era isso que eu queria, e manda, enxorta a menina e sai daquela situação. Amém? Então são pensamentos sutis. A Bíblia também diz que ele lança um pensamento sutil na mente de Davi, como quem diz assim, você é um rei glorioso, você já está perto de morrer, conte a população para ver qual é o tamanho do seu reinado. Ele tratou, né, ele trouxe aquele sentimento para Davi de orgulho, de altivez, e Davi faz o quê? Chama Joabe e diz, conte a população. Joabe diz, mas rei, é preciso isso? É preciso. Aí a Bíblia diz que quando Joabe conta, quando ele entrega o número da população, Deus joga uma grande praga e mata muita gente. Por quê? Porque tudo, artimanha maligna, você vê esse texto que eu lhe falei lá em 2 Crônicas, quando o diabo, ele incita o coração de Davi para fazer o quê? Para fazer o censo da população. Pastor, tudo é do diabo, não existe a nossa alma no meio, não existe o meu pensamento também no meio. Existe sim, querido. Mas o que é que nós temos que fazer? Identificar isso. A Bíblia diz o quê? Qual é a melhor forma de eu identificar quando algo é do diabo? É eu pensar positivamente. Ó, se você abrir aí, em Filipenses 4, é isso aí? Filipenses 4:8. Isso, Filipenses 4:8. Deixa eu colocar aqui. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que tem que ocupar o meu pensamento e o seu pensamento? Só coisa boa, amém? Igual o Olaf. Pastor, só coisa boa. Eu tenho que pensar positivamente,
Porque se eu sou alguém que pensa dessa forma, eu penso o bem das pessoas, eu penso o melhor das pessoas, eu penso o melhor da vida, eu penso o melhor no dia da manhã, na próxima semana, no ano, mesmo tendo sido um ano difícil, eu penso o melhor para o ano seguinte. Quando vier os pensamentos que não são bons para mim e para você, você diz assim, ó, isso aqui não é da minha mente, isso é do diabo. Amém? Porque eu não penso dessa forma, eu penso positivamente. Então, muitos pensamentos, tem uma frase que eu gosto muito dela, que ela diz que você não pode impedir um pássaro de repente de pousar na sua cabeça, de fazer coisa pior, mas você pode impedir dele sentar nela e fazer um ninho e colocar os ovinhos e chocar os seus filhotes, não é verdade? Então, o pensamento, a nossa mente, ela é aberta, e o diabo sabe disso. Ele coloca esses pensamentos, só que ele não vai colocar pensamentos dele, ele vai colocar pensamentos a respeito das pessoas, muitas vezes a respeito do irmão, outras vezes a respeito de uma esposa. Quantas esposas já tiveram aqueles pensamentos assim, rapaz, esse homem nunca me ajuda, eu vou me separar dessa praga, essa moléstia, né? Eu vou acabar com esse casamento, eu vou, alguns assim, acaba com a vida, eu vou acabar com essa vida, se eu morrer, ninguém nunca ninguém vai dar conta. E esses pensamentos são colocados na mente das pessoas, e elas pensam que esses pensamentos são delas, e muitas vezes acaba por executar, amém? Então nós devemos aprender, primeiro, ocupar nossa mente com coisa boa, para aprender a identificar, porque se eu só ocupo a minha mente com coisa boa, quando vier o que não presta eu já sei, isso não vem de Deus, amém? Então, alguns pensamentos, eles são claramente reprováveis, como o pensamento de Davi. Ele podia ter todas as mulheres, porque ele ia querer uma mulher casada. Você já tem seu marido, você já tem sua esposa, o que é que você vai querer? Então vem esse tipo de pensamento, você já diz assim, ó, amém? Agora, a gente vê que a maioria das tentações ou dos pecados, ela vem de quê? De receber esse tipo de pensamento na nossa alma, amém? Não é verdade? Quando o homem recebe esse tipo de pensamento, quando ele acredita neles e acha que aquilo é dele, o problema é que certos pensamentos, ele vem para a minha vida e para a sua vida para ser um fato. Amém? E quando ele se torna um fato, quando eu não resisto a esse pensamento, na primeira vez, qual é o segredo? É resistir. O que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo. Então, quando vem o pensamento, eu faço o quê? Eu resisto. Não, isso aqui não é de Deus. Da segunda vez que ele vier, eu já vou ignorá-lo. Não, isso aqui já não passou da primeira vez, da segunda vez ele nem entra na minha mente. Amém? Para quê? Para que ele não se torne um fato, em se tornando um fato, se torne uma ação e venha eu e você a cometer aquele tipo de ação, aquele tipo de coisa. Ah, esse irmão acho que está em pecado. Mas é esse tipo de pensamento que eu tenho que ter do irmão? Não, é o diabo trazendo sofisma e pensamentos errados para a minha mente, para a sua mente. Se você continuar pensando assim, daqui a pouco você vai cortar as relações com esse irmão. Por quê? Só um pensamento sutil. Amém? Então, queridos, o primeiro lugar que ele age é na minha mente e na sua mente. Então, quando eu reconheço tipo de agir de Satanás e eu oriento-me pela palavra de Deus, e assim, eu vou ter uma mente positiva. Você já conhece pessoas, andou com pessoas que só têm pensamento negativo da vida? Não é terrível? Não é coisa estranha? Então pense positivo, porque todo pensamento negativo que vier, você diz, isso não é meu e nem é de Deus, porque ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, amém? Então diga, na cabeça de outro, Satanás, na minha não. Na minha não. A trazer esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa, contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus para a minha vida. E tem pessoas que pegam aquilo como sendo uma verdade e aplicam na sua vida como uma verdade. Amém? Então cuidado com a sua mente. Paulo diz, é isso que deve ocupar o seu pensamento. Amém? Por que isso é perigoso? Porque nós estamos falando o tempo todo? Não, mas nós estamos pensando o tempo todo. Não é verdade? Você não fala o tempo todo, mas nós estamos pensando o tempo todo. As esposas que estão aqui, o marido trabalha, ou às vezes vai fazer
coisas, você não vai ficar falando sozinho em casa, você que é doida. Fica lá fazendo as coisas, lavando os pratos, lavando a roupa, ajeitando e pensando, né? É o marido que sai de casa, às vezes apressado e não sei o que, já aconteceu comigo, não deu tempo nem de dar um cheirinho, nem de nada, já vai embora. Ela quando acordou já estava do trabalho para lá, e lá vem o zap. Não, o que é que houve? Lá vem o zap, o que é que houve? O que é que foi? Não, meu amor, porque eu estava muito apressado, sabe? Mas é porque que esse que houve? É porque já vem aquele pensamento, tá vendo? Deve estar com outra, deve ter saído ligeiro para dar um cheiro na outra. Vem, amor, mas esse pensamento. Ó, ele não gosta mais de você como antes. Ele não gosta mais de mim como antes. Rapaz, por que ele saiu desse jeito? Será que você fez alguma coisa? O que foi que eu fiz? Vem ou não vem? Inunda esses pensamentos na cabeça dos homens. Você acha que esse homem que tem ciúme, homens que são possessivos, que tem ciúme exacerbado, a mulher vai para a igreja, aí o Satanás vem, ela vai se encontrar com o outro. Já está ajeitando. Tu não vê ela conversando no zap? Aí ele fica criando, não sei se você já conversou com alguém que é muito ciumento. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ele dizia assim, não, rapaz, eu fico criando, né, situações hipotéticas e imagem, e aparece de tudo, e um negócio que não tem nada a ver. Amém? Mas toda uma cena foi construída por conta de um sofisma, por conta de um pensamento. Amém? O pecado ele já está dentro de nós. O que é que o diabo faz? Ele aflora esse pecado para que ele se transforme em ação nas nossas vidas. Amém? Então, o primeiro lugar que ele age, na minha mente e na sua mente. Outro lugar que ele costuma agir, que nós precisamos aprender a resistir, no nosso corpo. Amém? Como assim, pastor? O diabo age no corpo também? Sim. Você lembra da sogra de Pedro, que ela estava com febre? Jesus, ele repreende a febre, só que a febre não é uma pessoa. A febre, ele é um sintoma. Quando você está com febre, é porque algo está inflamado, infeccionado no seu corpo, e aquilo se externiza, né, digamos assim, num sintoma. Mas quando Jesus repreende, ele repreende uma pessoa, ele repreende a febre de si, ela saiu dela, como que fosse um espírito maligno. Tem outra passagem que diz que existia uma mulher encurvada na sinagoga, e era um dia de sábado, e as pessoas ali, todo mundo observando, para ver se Jesus iria curar no dia de sábado. Ele disse, como eu não vou libertar essa filha de Abraão, que Satanás tem prendido há 18 anos, e ele ora pela mulher e ela se ajeita. A Bíblia diz também que tinha um jovem mudo e surdo, e Jesus repreende o espírito mudo e surdo, o demônio sai dele, o jovem passa a ouvir e a falar. Espera aí, pastor, agora você quer dizer que toda enfermidade, ela é de Satanás? Não estou dizendo que toda enfermidade é de Satanás, eu estou dizendo que algumas enfermidades podem ser colocadas por ele. Amém? Especialmente quando você se levanta para fazer as coisas de Deus, para fazer algo de Deus, você está se levantando para fazer algo espiritual, suspeite no seu entendimento. Mas espera lá, eu não estou com motivo para estar de repente com febre. Gente, se eu for falar de testemunhos desse tipo, que nós tivemos em revisões de vida, a gente ia passar um bom tempo ali, dos vários testemunhos. Eu preciso, não, eu resolvi, né, ter um momento com Deus, eu resolvi ir para revisão de vida, daqui a pouco meu filho cai com febre, minha mãe caiu com a garganta inflamada, tudo, né, não tinha motivo nenhum, não tinha situação nenhuma, e aparece algo, né, de enfermidade para quê? Para paralisar aquele momento que a pessoa está vivendo. Amém? Então, outra coisa, a gente vê claramente na vida de Jó, né? O diabo ele pede permissão a Deus e ele toca na vida de Jó com feridas, né? Do alto da cabeça até a planta dos pés. Então, eu não estou dizendo aqui que toda enfermidade ela é de origem maligna, de origem do diabo, mas eu estou dizendo para você e mostrando na Bíblia que existem enfermidades sem motivo nenhum, que são setas do diabo. Para quê? Para mim parar e para lhe parar. Nós precisamos aprender a resistir. Amém? Você está melhor? Né? A pastora estava, a gente viajou todo mundo junto, bebeu da mesma água, comeu da mesma coisa, um toicinho de porco no capricho. Eita, eu acho que nós exageramos,
toicinho de porco. A gente foi para Não, esqueci, sempre eu quero dizer Itaparica, né? Mas não é, a cidade é aí. Não é a cidade do bispo. Não é em Natal, meu amor, é Lagoas. Meu Deus, esqueci o nome da cidade. Amém? Então a gente foi rapidinho, foi dar um bate e volta, saiu cedinho, voltou à noitinha ali. E ela já voltou, né, vomitando e passando mal. Um negócio estranho. Mas todo mundo não tinha motivo. Saiu todo mundo bom e ela voltou daquela forma. E hoje de manhã ainda, né, falei, não, amor, vamos repreender esse negócio, porque, sabe, a gente pensa assim, tem motivo? Não, realmente fui eu, estou gripado, estou resfriado, amém, né, às vezes uma criança, tudo, mas tem algum motivo? Tem alguma situação? Então a gente ora e repreende, Senhor, se não for algo, né, do meu comportamento, do meu corpo, eu repreendo isso agora em nome de Jesus. Ela não queria nem almoçar, eu falei, está repreendido, essa mulher não queria almoçar, está doente mesmo, né? Mas você tem que ver se alguma coisa, se o negócio é de Deus. Então como é que eu faço, pastor? Você dá o remédio, não dá? Não, dá e ora, entendeu? Leva para o hospital, mas ora, repreende, né? Porque você não sabe isso muitas vezes. Então o ideal é o quê? É sondar aquela situação, verificar aquela situação. Pois tem motivo para esse menino estar com febre? Ele estava bonzinho, só porque eu resolvi ir para a igreja, o menino está com febre agora. Só porque eu resolvi fazer algo, né, de Deus, só porque eu resolvi ter uma vida, eu comecei um jejum, começou a aparecer coisa, enfermidade na minha casa. Então comece a perceber esse tipo de coisa, orar e repreender em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, a gente tem que entender, amados, que o diabo muitas vezes ele não quer só a minha doença e a sua doença. Ele quer até, se possível, a nossa morte. Porque no caso de Jó, Deus diz, faça o que você quiser, só não toque na vida dele. Ou seja, se Deus não tivesse repreendido, até o toque. Amém? Imagina a situação de Judas. Judas traiu Jesus, é verdade. Mas Pedro também traiu, não foi? Na mesma proporção, um entregou, o outro disse que nem conhecia. Não, nunca andou 3 anos e meio com homem, nunca nem conhecia. Mas onde é que entrou, né? A Bíblia diz que, é interessante, quando eles estão na ceia e perguntam, Senhor, quem vai te trair? E tem um momento, tem uma passagem, Jesus diz assim, chega no ouvido de Judas e diz, o que tem que fazer, faça-o rápido. Jesus já sabia que era ele. E os discípulos ficaram pensando que Jesus tinha mandado ele ir comprar pão ou dar esmolas a alguém, mas a Bíblia diz que no momento em que ele decide se levantar da mesa, entrou Satanás. Ou seja, o diabo já vinha tratando na mente de Judas, dizendo assim, tipo, se você entregar Jesus, as pessoas vão se rebelar contra Roma, porque Judas ele tinha um entendimento, além de ser o traidor que foi, mas ele tinha um entendimento de reino diferente do entendimento de Jesus. Dos discípulos, o mais capacitado, dos discípulos, os 12 iniciais, o mais capacitado era Judas. Judas, e talvez Mateus, porque Mateus era cobrador de impostos, mas Judas tinha estudo, Judas, ele servia a pessoas importantes e depois passou a andar com Jesus. Mas o diabo, de tanto trazer um sentimento, ele teve aquele sentimento como dele, e daqui a pouco ele fez o quê? Entregou a Jesus. Pastor, como é que a gente sabe do diabo? Nessa passagem que eu falei para você. A Bíblia diz que quando ele se levantou para colocar em prática aquilo tudo que ele já vinha pensando, que o diabo vinha trazendo na mente dele, a Bíblia diz que o Satanás entrou nele naquele momento. E o final de Judas foi o quê? Eu vou já falar desse outro tema aí, mas foi a morte, que é outra área que o diabo trabalha na minha mente, na minha vida e na sua vida. Primeiro, na mente. Segundo, no corpo. Terceiro, na consciência. Como é que ele trabalha na consciência, pastor? Através das acusações. Amém? Ele acusou tanto Judas que Judas depois foi e se enforcou. Qual é a diferença de Judas e de Pedro? Porque existe, mas pastor, será que isso é uma acusação ou é o Espírito Santo muitas vezes me dizendo que eu fiz algo errado? Quando Deus diz para mim e para você que nós fizemos algo errado, Deus fala a situação
completa. Amém? A acusação maligna, o diabo, ele não é onipresente nem onisciente, ou seja, ele não sabe tudo e nem está em todos os lugares, mas ele tem os seus informantes e sabe que a gente faz coisa de errado. Então a acusação é aquele negócio: você fez algo de errado, você não presta, você é inútil, olha, nem para servir a Deus você serve, desista logo desse negócio. Então é aquela acusação que prende a pessoa naquela situação, ela se sente inútil, ela se sente indigna e paralisada. Mas pastor, como é que eu sei que é de Deus ou que é do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo também traz o entendimento para mim e para você das coisas erradas que a gente pode fazer, mas só que Deus traz completamente. Deixa eu dar um exemplo. Quando Davi pecou, quando eu falei no início, vem o profeta, trazer o entendimento de que ele tinha pecado, mas o entendimento foi total. Deus falou para ele: eu lhe dei todas as mulheres do reino, você foi pegar justamente a mulher que não era para você pegar. Você está pensando que você me engana? Você fez escondido de todo mundo, só não fez de mim. Aí Davi diz: eu pequei contra o Senhor, porque o Senhor revelou tudo, e naquele momento trouxe o arrependimento, porque a revelação de Deus para mim e para você, não é para nos deixar de cama, não é para a gente se sentir inútil, não é para a pessoa querer se matar, não é para a pessoa entender o pecado, é para a pessoa dizer assim: meu Deus, eu pequei, nunca mais vou fazer isso na minha vida, se erguer, porque depois dessa situação, a Bíblia diz que Davi foi para o templo, e Judas, depois das acusações, ele procurou uma árvore e se enforcou. Amém? Então, a repreensão do Espírito Santo, ela sempre vai me edificar e vai te edificar. Ela sempre vai revelar o meu e o seu pecado, mas não para perda nossa, mas para edificação, para que você possa sair dessa situação mais forte. Amém? Então, Deus sempre vai falar claramente comigo e com você, não é com acusação. Ah, você não serve para isso, você não presta. Não, isso que você fez foi muito feio. Não sei se você já sentiu certas acusações. Você não dá para ser filho de Deus. Ah, você, não, isso não é para você não. Então são acusações vazias. A Bíblia diz que Ele é o acusador das nossas almas. Amém? Então são acusações vazias que tornam a pessoa paralisada. Amém? Aquele irmão mais fraco na fé, ele vai agir na mente para a pessoa pecar. Aquele irmão que é um pouco mais forte na fé, ele vai agir o quê? Nas acusações, para a pessoa não ter coragem de fazer nada. Vocês estão me entendendo? Amém? Paulo diz: olha, nós não rejeitamos as suas, os seus ardis, as suas artimanhas. Então ele diz assim: olha, tenha cuidado, porque ele anda com um leão que ruge ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Então o entendimento para mim e para você hoje é dizer o quê? Pastor, como é que eu vou resistir ao diabo? Eu vou resistir aos pensamentos, amém? Eu vou resistir a alguma coisa que chegue no meu corpo e que não tenha um motivo aparente. Pode ser algo do meu estilo de vida, pode ser algo até de Deus, pode ser, mas pode ser também que seja de origem maligna, amém? Ele trabalha na consciência, trazendo o quê? Acusações, amém? Amém? A acusação do diabo, ela é diferente da repreensão de Deus. Amém? Com a repreensão de Deus, você depois sempre terá alegria, paz no seu interior, por ter confessado o pecado. Como eu falei, Davi, quando terminou toda a repreensão de Deus, ele disse: eu vou adorar o meu Deus, eu vou para o templo, eu errei mesmo, eu pequei mesmo, e eu vou adorar o Senhor. Quando terminou a acusação de Judas, ele disse o quê? Eu vou me enforcar. Amém? Quando veio a repreensão de Jesus em cima de Pedro, Jesus disse: Senhor, eu falhei mesmo, mas o Senhor sabe que eu te amo, eu ainda quero esse negócio, eu ainda quero essa profissão ainda, eu ainda quero ser um pescador de homens. Aí Jesus, então vem e me segue. Que Jesus mostrou para Pedro: Pedro, você disse que não ia me negar. Deixa eu perguntar mesmo aqui, pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama, você me ama, você me ama. Por quê? Porque Pedro tinha negado a ele 3 vezes.
Quando terminou, aí Jesus disse, agora vem e me segue. E deixa de coisa doida aí. Então, tenha na sua mente, querido, que o sangue de Jesus, amém? Não tem nada que você tenha feito, que o sangue de Jesus não possa te restaurar, te transformar e te modificar. Porque a acusação do inimigo na consciência da pessoa é como se nem o sangue de Jesus desse jeito. Amém? Não sei se você já viu pessoas presas nessa armadilha da acusação e a pessoa não se sente digna de nada. Nós não somos dignos mesmo, não. Amém? Mas ela não se sente útil para nada, não se sente digna de nada, tudo por conta de algo que ela fez ou que no passado, e o diabo tem mantido em cadeia essa situação toda. É como se nem o sangue de Jesus fosse suficiente para te perdoar, mas querido, o sangue de Jesus, amém? Ele é suficiente, poderoso para apagar todas, amém? Então, em nome de Jesus, não tenha, Paulo fala assim, não tenha a vossa mente pensando, como é que ele, eu até anotei aqui, não, tem um versículo que ele fala, mas é tipo assim, queridos, não ter a sua mente cativa nas acusações, sabe? Tem gente que fica pensando com a mente no pecado, como se isso fosse santidade. Não, eu tenho que estar na minha mente as coisas que eu já fiz, para mim nunca esquecer disso. E não é isso não, querido. O Senhor falou assim, ó, eu lanço no mar do esquecimento, dos seus pecados não me lembrarei mais. Então não venha você ter isso aí. Se o seu pecado vive sempre na sua mente, resista em nome de Jesus. Amém? Porque esse pecado já foi perdoado. Isso já foi apagado diante de Deus. Se as suas faltas vivem sempre ali, não, aí tem gente que diz, não, é para isso aqui, é para mim me lembrar de quem eu fui, de onde eu vim. Não, Deus não quer isso não. Você sabe de onde você veio, você sabe o que você fez, mas Deus não quer isso sempre, sabe? Deus não é acusador de mim, de você não. Por que ele iria dizer que perdoou e que esse pecado foi esquecido e que ele não lembra mais das nossas faltas? Ele diz assim, ainda que os pecados de vocês fossem vermelho como sangue, eu torno eles branco, amém? Como a neve. Então, não pense nisso. Se o seu pecado vive em você, vive na sua mente, vive aquele negócio acusador, diga assim, ó, eu resisto em nome de Jesus, amém? Diz, Senhor, o que vier do Senhor, amém, eu recebo, porque às vezes nós cometemos coisas, e às vezes Deus pesa a mão um pouco para o cara se entender, mas Senhor, se vier do Senhor, eu recebo como algo que vai me exortar, algo que vai me edificar, algo que vai me transformar. Mas aquilo que vier do diabo para me acusar, para me parar, para me paralisar, eu repreendo em nome de Jesus, eu resisto isso na minha vida em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, amém? Então você é para andar livre, solto, leve. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, amém? Então imagina os discípulos, as pessoas que andaram com Jesus, o próprio Davi, como iriam andar se Paulo, como iria andar se ficar, sabe, sempre pensando naquilo, não, mas eu fui alguém perverso, eu fui alguém cruel, eu fui isso, eu fui aquilo, vem aquela, eu não sou digno, eu sou inútil, eu não consigo falar do amor de Deus para as pessoas. Querido, em nome de Jesus, esqueça disso, amém? Então a sua mente, no seu corpo, na sua consciência. Aleluia. Se o diabo ele não puder te fazer você se sentir, aliás, se ele não puder fazer você pecar, ele vai querer te fazer sentir um inútil por algo que você já fez. Quem já fez alguma coisa? Todos nós, né, queridos? Amém? Então, às vezes ele não consegue mais te fazer pecar, porque você já está pensando direito. Ele vai tentar te tornar um inútil, paralisar a tua vida, o teu chamado, o teu ministério, por algo que você já fez. Amém? A nossa consciência não deve, é isso aqui que eu já tinha anotado, a nossa consciência não deve possuir sentimentos de pecado. Amém? A tua consciência, a minha consciência, ela não deve
possuir o sentimento do pecado. E não acho que isso é santidade, não é, porque esse pecado Deus já perdoou. Amém? Imagine se você devesse algo para uma pessoa e a pessoa perdoa aquela dívida, você vai ficar lembrando daquela dívida? Eu devia sei quanto para fulano, aí eu devo não sei quanto para fulano. Se a dívida já foi perdoada, isso é o quê? Loucura, não é verdade? Não, eu estou devendo R$10 a ele, mas ele já perdoou, não preciso mais pagar. Aí todo dia, gente, toda vez que eu vou em joelho, estou devendo R$10 a ele. E ele já perdoou, aí eu olho para ele, estou devendo R$10, nunca vou conseguir chegar perto de ele. Por quê? Porque vai aquele sentimento, aquele negócio, estou devendo algo a ele, estou devendo algo a ele, estou devendo algo a ele. Não, ele já perdoou, amém? Em nome de Jesus. E outro local que o diabo ataca é no ambiente. Pastor, até no ambiente amém? Existem situações que são naturais, mas existem situações que são malignas. Vou voltar de novo para Jó. A Bíblia diz que num só dia, Jó perdeu os animais, veio um vento, destruiu a casa, que estavam os filhos, morreram os 10 filhos, depois veio o fogo, consumiu os animais, ainda vieram ladrões e roubaram outros e mataram os ajudantes de Jó. De uma permissão que o diabo conseguiu, ele moveu o fogo, ele moveu o vento, ele ainda moveu os ladrões. Jesus, quando estava no barco com os discípulos desesperados, Senhor, nós vamos morrer. Gente, tinha lá 4 pescadores profissionais. Será que Pedro e João, por exemplo, não sabiam o que era a diferença de uma tempestade? Eles não estavam acostumados a pescar no mar. Eles chegam para Jesus, Jesus, nós vamos morrer. Jesus levanta, repreende, como ele repreendeu a febre na sogra de Pedro. Ele diz para o mar, se acalme, vento, pare. Por quê? Porque ele sabia que eles iam desembarcar onde? Para libertar o endemoniado gadareno. Ele ia tirar uma legião de demônios do homem. Satanás levanta toda uma situação, uma tempestade, para quê? Para paralisar o Filho de Deus. Jesus repreende tudo e vai lá. Quando passou que ele encostou, vem o endemoniado. Amém? A Bíblia também fala, né? Satanás chega, Jesus fala para Pedro, olha, Satanás pediu para peneirar vocês igual trigo. Ele chegou para os discípulos. Então ele trabalha também no ambiente. E eu tenho que identificar muitas vezes certas situações, porque às vezes é toda uma jogada do diabo, às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, numa situação, e eu tenho que identificar o quê? Que ele está de repente agindo, está cirandando, está agindo naquela situação. Eu tenho o costume meu, que todo local onde eu vou trabalhar, toda sala quando eu vou trabalhar, quando eu tenho oportunidade, depois eu vou lá com meu olhinho ungido, quando não tem ninguém, que eu acho que o pastor está doido, não, eu vou lá e unjo. Eu trabalhei uma época num batalhão, e tinha um local lá que ninguém dormia naquele local, porque dizia que era assombrado, era um alojamento, era elevado assim, durante o dia todo mundo circulava na região, mas de noite ninguém dormia naquele local. Aí estava de serviço, aí chegou um amigo meu e disse assim, Melo, ninguém dorme lá não, se eu vou dormir lá, vai dormir lá, eu vou dormir lá, não sabe, né, como é, que o Chapolin falava, não contava com minha astúcia, eu peguei meu vidrinho de óleo durante o dia, fui lá, orei tudo, ungi tudo, a cama que eu estava dormindo, eu digo, meu amigo, capeta vai rodar em outro lugar, hoje aqui não, dormi igual anjo. No outro dia, Melo, tu dormiu lá? Dormi lá. E toda vez que eu tirava serviço, quando eu estava nessa companhia, eu só dormia lá. Um dia, certo dia de manhã, a gente estava tomando café, aí o menino chegou e disse, rapaz, eu não dormi não. Por quê? Porque eu estava dormindo lá naquele alojamento, e de madrugada chegou uma voz no meu ouvido e disse, saia daqui. Eu disse que saiu correndo, foi para outra companhia dormir. Aí eu disse, não, cara, eu sempre dormi lá. Tu nunca ouviu nada não, mestre? Cara, nunca ouvi nada lá. Amém? Ele age também no ambiente. Agora, o ambiente, ele vai ser conforme eu e você. Amém? Temos esse discernimento. Então, pastor, tá uma situação, um movimento na minha casa. As minhas casas, todas as casas que eu vou entrar,
de vez em quando a gente unge, passa um mês, 2 meses, a gente unge de novo, eu unge a casa toda, eu declaro a vontade de Deus, que só o Espírito Santo pode estar naquele lugar, pode operar naquele lugar. Quando o ambiente está carregado, o que é que a gente diz, amor? Vamos ungir a casa, porque você recebe muitas pessoas na sua casa, não é verdade? A gente não recebe? Recebe às vezes um parente, recebe uma pessoa, você não sabe quais são as alianças que aquela pessoa traz, quais são os pactos, as coisas, o espírito com a qual aquela pessoa veio. E de repente você vai e aquilo ali meio que quer ficar. Para aqui não, Satanás, vai-se embora, em nome de Jesus. Então, ele age também no ambiente. Não sei se você já teve, mas o ambiente de trabalho estava tão bom, daqui a pouco o ambiente de trabalho ficou ruim. Às vezes uma pessoa carregada, uma pessoa que o diabo vem trazendo, né, todo engano, todo sofisma na mente dele, na mente dela. Então, o princípio para mim e para você hoje é: identifique. A Bíblia diz que nós precisamos resistir a Deus, aliás, submeter-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? O problema é que tem irmãos que às vezes nem submete a Deus, nem aprende a resistir ao diabo. Eu sei que vocês se submetem a Deus. O que nós queremos ensinar hoje é resistir ao diabo. Amém? Porque tudo que ele quer é se disfarçar de situações naturais. Repito, nós temos que ter um equilíbrio. Amém? Não estou dizendo aqui, pastor está dizendo que tudo é o diabo. Se for doente é o diabo. Se for, não estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo que também nesses locais ele se esconde sorrateiramente para que você não perceba. Amém? A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Amém? Para destruir os sofismas de Satanás. Amém, querido? Já estou terminando aqui. Então, primeiro, não tenha medo. Amém? Pastor, você está falando, eu estou com medo. Não tenha medo. Como eu falei, essa luta que nós lutamos, ela já foi vencida por Cristo na cruz. O que é que nós precisamos entender? É para manter essa vitória nas nossas vidas. Então, você não precisa ter medo. Amém? Então, Jó diz assim: o medo que eu tinha me sobreveio. Você lê o livro de Jó, acho que é não lembro agora a passagem, ele diz assim: o medo que eu tinha me sobreveio. Ou seja, em algum momento ele recebeu aquele cartão de visita do diabo. Em alguma situação, o diabo de repente já estava de olho na vida de Jó e já estava trazendo para ele: e se um dia teus filhos morrerem? E se um dia, né, tudo que você tem, que a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, e se um dia você perder tudo aquilo que você tem? E se um dia isso? Jó já estava com isso na mente, né? Ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Amém? Então, não tenha medo, porque se você tiver medo dessa coisa, se você aceitar esse cartão de visita do diabo, ele vai te visitar. Amém? Então, não tenha medo de nada, porque Davi dizia assim: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, de quem temerei? Amém? Se você está com Jesus, você vai temer quem? Então, creia que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Foi isso que ele disse: eu me manifestei para destruir as obras do diabo. Então, você como um cristão de discernimento, você só vai identificar: opa, a obra dele está aqui, ele está querendo passar escondido, opa, a obra dele está aqui, opa, a obra dele está aqui, e você vai resistir a essa situação, na sua mente, amém, na sua família e na sua consciência, em nome de Jesus, no ambiente que você está. Creia que o sangue do Senhor venceu o diabo, amém? O sangue de Jesus deixou ele o quê? À direita do Pai, e eu e você somos co-herdeiros com Cristo, e esse mesmo sangue vai nos levar para lá, amém? Amém? O diabo está tentando atrapalhar a nossa vida, adiar, amém? Uma situação que ele sabe que já se concretizou. A Bíblia diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então é a mim e você, o que eu estou te trazendo aqui como discernimento para mim e para você, é para que a gente não venha sofrer situações em que às vezes é a obra do diabo ali, tentando te parar, te paralisar, atacar a tua família, destruir às vezes a tua família, o teu emprego, o teu relacionamento com alguém, e a pessoa pensa que tudo aquilo é
natural. Desconfie disso em nome de Jesus. As pessoas que não têm Jesus, que não entendem o mundo espiritual, até a gente compreende. Não, ela não entende. Mas você, amém? Que nós somos homens e mulheres espirituais. A Bíblia diz que existe o crente carnal. O crente carnal, ele prende com pecado. O crente espiritual, ele não vai conseguir prender com pecado. Ele vai criar situações para te paralisar, te tornar inútil, seja na tua consciência ou no teu ambiente. Amém? Para encerrar, diz assim, que manifestou Cristo, quem? Deus, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versos 20 e 22. Amém, querido? Então, você não está autorizado, amém, a lutar para vencer. Por quê? Porque Jesus já venceu, por mim e por você. Nós estamos lutando para quê? Só para manter a vitória que Jesus conquistou na minha vida e na sua vida. Tem pessoas que Jesus conquistou, mas ele anda como um derrotado. Amém? Não estou lutando para vencer o diabo, Jesus já venceu o diabo. Eu estou lutando para que a vitória de Jesus, eu estou tendo entendimento para que a vitória de Jesus seja real na minha vida, amém? Na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, em nome de Jesus. Amém, querido? Então diga para ele, você está derrotado, você está acabado, e eu estou nos lugares celestiais, porque foi lá que Jesus nos levou para perto de Deus. Amém? Se nós não conhecermos o nosso inimigo, a nossa oposição, nós não vamos aprender a resistir. E a Bíblia deixa bem claro, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Então eu tenho que resistir por fé. Pastor, eu tenho que estar pensando no meu pensamento o dia todo, não. Você rejeita a primeira vez, a segunda vez por fé, isso já fugiu da sua vida, amém? Isso não pertence mais à sua vida, amém? Não, ele veio com acusação, você diz, olha, o Senhor já me perdoou, já lançou isso no mar do esquecimento. Quando vier de novo com aquela acusação, nem dá, como é que fala lá no Ceará? Então, diz assim, nem escuta a zoada da mutuca. Aqui diz também, no Pernambuco, diz assim, não. Lá no Ceará, quando a pessoa está perturbando muito, a gente dizia assim, coisa de menino, né? Nem escuta a zoada da mutuca. Então, quando o diabo vier, querido, cearenses que estão nos vendo aí, entende isso. Diga assim, olha, isso aí eu já resisti, amém? Eu vou ignorar, não vou nem dar lugar. A Bíblia diz que ele foi homicida desde o princípio. É mentiroso e o pai da mentira. Você conversa com um mentiroso, você souber que aquela pessoa é mentirosa? Não, então por que você vai dar lugar para o mentiroso? Por isso que quando tem igrejas que às vezes quando tem uma manifestação, o caba dá o microfone para o capeta. Por que você vai dar microfone para quem vive mentindo? Não vai edificar a vida de ninguém. Então você expulsa ali, caladinho, né? O bispo diz que às vezes quando orava para a pessoa, ele disse que, não sei se vocês lembram, eu acho que o Hélio vai lembrar, em Brasília existia era uma seita, Vale do Amanhecer, né? Chamada Vale do Amanhecer. Isso é antigo, tinha em Brasília e era grande lá. Eu lembro que uma vez passou uma reportagem na emissora aí, grande essa reportagem. E o bispo disse que eles e outras igrejas, quando chegaram em Brasília, o evangelho entrou tanto que aquilo ali se acabou e deu-se em nada. E ele disse que tinha um dia lá que as pessoas iam, e ele fazia o quê? Ele se vestia de branco, todo de branco, que as pessoas iam para receber a oração. Aí quando chegava para mim, eu dava oração, mas eu ficava, olha, aí eu convertia a pessoa. Ele disse, às vezes a gente estava orando por eles assim, e a pessoa endemoniava, eu digo, então vamos descobrir aqui. E aí ele juntava aqui, vai embora em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, para não fazer escândalo, né? Sai em nome de Jesus, Satanás, vai embora e convertia a pessoa, amém? Então não tenha medo, Jesus já venceu, amém? Aleluia, receba essa palavra, querido, no seu coração, baixa o instante da tua cabeça, deixa o Senhor te trazer um entendimento. Oh meu Deus, nós queremos, Senhor,
conhecer mais de Ti. A Tua palavra diz que o povo perece porque falta entendimento. Nós queremos entender nessa noite, Senhor, os ardis do inimigo das nossas almas. Por que é que muitas vezes nós temos perdido? Por que é que muitas vezes nós temos ficado paralisados? Muitas vezes nós estamos, meu Deus, como inúteis diante da Tua vitória, diante daquilo que o Senhor já conquistou naquela cruz. Senhor, protege a mente dos Teus filhos nessa noite, que eles venham, nós venhamos a pensar positivamente, pensar de uma forma positiva e pela fé muitas vezes, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre a vida, sobre os irmãos, sobre as pessoas. Por mais que venha decepções e frustrações, por mais que venha situações difíceis, meu Deus, mas que nós venhamos pensar de forma edificante a nós mesmos e aos outros, para que não tenha lugar os sofismas do diabo, as acusações do maligno na nossa mente. Nós repreendemos agora, Senhor, em nome de Jesus, todo pensamento contrário à Tua palavra, à Tua vontade. A minha mente, que é uma janela da minha alma, essa mente pertence ao Senhor. Ela não é lugar para o diabo cirandar, ela não é lugar para receber acusações do maligno. Senhor, os nossos pecados foram perdoados pelo sangue que nos cobre nessa noite. Querido, todos os teus pecados foram perdoados. O Senhor diz: deles eu não me lembrarei mais. Todas as vezes que o diabo tentar trazer essa situação na sua vida, repreenda, resista a isso em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele não vive nos lembrando dos nossos pecados. Se o Senhor quiser te trazer uma repreensão por algo errado, Ele vai te trazer por completo, porque Ele sabe dos momentos em que nós tropeçamos. Ele não vai te acusar, Ele não vai dizer que você não presta, Ele não vai dizer que você é um inútil. Jesus falou para aquela mulher: filha, vai, não peques mais. Ele disse: eu não te condeno, eu não te acuso, vai, não peques mais. Ele falou para Pedro: Pedro, vem andar comigo, me segue, Pedro. Oh Senhor, que o ambiente da Tua igreja, o ambiente da casa dos Teus filhos, meu Deus, que só o Espírito Santo possa operar em nome de Jesus. Oh, no Teu local de trabalho, querido, declara as maravilhas do Senhor, a grandeza de Deus. Pede o Espírito Santo para habitar naquele lugar. Senhor, que toda contenda, oh Senhor, tudo aquilo que é provocado pelo diabo caia por terra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Praga alguma chegará à tua casa. Oh, praga alguma chegará à tua casa. O Senhor diz: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Ele veio para destruir as obras do diabo na tua vida, querido, sobre a sua família, em nome de Jesus. Declare toda obra maligna destruída, toda tentativa maligna destruída, em nome de Jesus. E sobre tudo aquilo que ele, de algum momento, ele conseguiu, de repente, em algum momento da tua vida, ele logrou êxito. Fale nessa noite, declare, resista. E eu declaro sobre a tua vida que, como foi na vida de Jó, o Senhor vai restituir 2 vezes mais do que tudo aquilo que Satanás conseguiu tirar da tua vida, tudo aquilo que ele conseguiu, querido, de repente te enganar, de repente trazer uma mentira, um sofisma, e você acreditou nisso. Eu declaro em nome de Jesus nessa noite, e o Senhor vai restituir o dobro, vai restituir 2 vezes mais tudo aquilo, querido, que o diabo tentou tirar da tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro poder, meu Pai, sobre a tua igreja, discernimento sobre a tua igreja, autoridade sobre a tua igreja, meu Deus, que a vitória
vitória na cruz, ela seja clara como o sol do meio-dia. Nós não lutamos para vencer o maligno, nós lutamos para destruir as suas obras na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na nossa cidade, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. O Filho se manifestou para destruir as obras do diabo, amém. Você é filho e você é filha, destrua as obras do diabo na sua vida, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. A gente perder para o diabo, vamos ganhar de quem? Amém? Se eu perder para o diabo, eu vou ganhar de quem? Né? Porque Jesus já nos deu, amém? A vitória, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos dê discernimento, amém? Só isso que eu peço para Ele nessa noite, que Ele nos dê discernimento, para que a gente possa discernir, amém? As coisas naturais das coisas espirituais. Senhor, me mostre quando o diabo está tentando sorrateiramente trazer roubo, morte e destruição, ou paralisar a minha vida, a minha família, amém, o meu chamado de alguma forma, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Queria agradecer a presença de todos, amém. Pessoal que está conosco online, pessoal que está conosco aqui no templo, amém, queridos. Falar? Enquanto, pastor, obrigada pela sua presença. Você que está online, por gentileza, dá um ok aí, amém? A gente precisa saber da arregimentação da noite, enfim, coisas que precisamos fazer, amém? Mas de qualquer forma, nosso muito obrigado. Que a paz do Senhor seja com você, com a sua casa. Que você vá para a melhor semana da sua vida. Amém. E isso é uma decisão. Não espere que as coisas estejam completamente resolvidas na sua vida, para você colocar um sorriso no rosto e dizer que tudo vai bem. Amém? Igual como aquela mulher que o filho estava morto em cima de uma cama. E diante de alguém que diga, como é que está teu marido, como é que está o menino, ela diz, tudo bem. E muitas vezes é assim, é com um sorriso no rosto e dando glória a Deus. E Satanás diz, que cabra é esse? Que as pressões vêm, mas que ele consegue botar um sorriso no rosto, amém? Assim vai ser sobre sua vida, sobre a sua casa. Nós cremos numa igreja forte, amém. Nós cremos numa igreja que vai aprender a andar dando glória a Deus, amém, dia após dia, amém? Amém. Que resolve os nossos problemas, Amém, é Deus. é Ele, querido, amém. As pessoas, elas no máximo vão saber dos nossos problemas, amém? Talvez orar pelos nossos problemas. Diz que resolve eles ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa, a presença do teu povo, da tua igreja. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Tua palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Meu Deus, que venha o entendimento da verdade, da tua verdade, meu Deus. Que seja verdadeiro, Senhor, e mentiroso todo homem, Pai. Toda artimanha maligna, ela seja revelada à tua igreja, aos teus filhos, em nome de Jesus, porque nós iremos destruir as obras do diabo. Nos dá discernimento, nos dá entendimento da tua verdade, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.